Pessoal, vocês viram ali fora os participantes. E ao Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio Tubarão e Complexo Lagunar. Essas instituições apoiaram diretamente aqui a organização do evento, além de outras instituições como a Agência Reguladora de Águas de Tubarão, Tubarão Saneamento, que estão aqui contribuindo com a palestra e explanações sobre o tema já, né, que tivemos uma participação muito boa sobre o plano de saneamento do ano passado. Bem, eu gostaria de chamar para compor a mesa as seguintes autoridades aqui presentes. O professor Rafael Dávila Faraco, representando o reitor da Unisul, Sebastião Salles Verde. O secretário de Infraestrutura e professor da Unisul, professor Ismael Medeiros, representando o prefeito de Tubarão, Olavo Falquete. O engenheiro eletricista Joel Larroide, representando a presidência do CREA Santa Catarina neste evento. Eu gostaria de pedir a todos que assinem a ficha de inscrição, façam a ficha e assinem, que é o único nossa cobrança deste evento. Vou deixar então uma palavra para os nossos líderes, passando a palavra para o representante do reitor, Rafael Faraco. Boa noite a todos. Apenas cumprimentando aqui o professor Ismael Medeiros, nosso professor do curso de Engenharia Civil, aqui neste ato representando o excelentíssimo prefeito municipal de Tubarão, o senhor Olavo Falquete, para amigo Joel Larroide, representando aqui o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, demais colegas, alunos, professores, colegas palestrantes. A mensagem é mais no sentido de também, Silvio, agradecer a presença de todos e de principalmente considerar digna a universidade de poder aqui sediar um evento de tamanha importância. O meio ambiente é algo que afeta a todos nós e a universidade também vem dia a dia se inserindo nesse contexto, se sensibilizando com este movimento, principalmente com aqueles cursos que têm uma linha de atuação alinhada, afim com o meio ambiente, em especial os cursos de engenharia, agronomia, biologia, os cursos da área da saúde como um todo, né, os cursos da área tecnológica, e dizer que é uma satisfação o Rio Tubarão nos enche de orgulho poder estar recebendo este evento e contar com o apoio de tantas entidades que também se sensibilizaram com esta causa. E nessa minha fala de agradecimento, também de apelo, que a gente possa, no próximo ano, estar levando um pouquinho dessa sementinha, dessa causa, possamos estar ampliando o convite a outros colegas para fortalecer ainda mais o movimento do meio ambiente. Deixo aqui o abraço do professor Salésio, que por conta de compromissos anteriormente agendados não se pôde fazer presente, né? Desejo muito sucesso neste evento. Um abraço. Primeiramente, boa noite. Um enorme prazer poder hoje estar presente a um evento dessa envergadura, dessa magnitude, um evento ao qual comprova, na realidade, a funcionalidade e a parceria existente hoje entre duas entidades. Uma entidade de ensino, pesquisa e extensão, que é representada aqui pela nossa universidade, ao qual nos felicita
pelo fato de aplicarmos diretamente os conteúdos e os conceitos aqui gerados, transformando-os especificamente em ações concretas na nossa sociedade, e ao mesmo tempo o apoio institucional de outros órgãos e órgãos públicos, como prefeituras, como CREA, como a AGR e entre tantas outras entidades que proporcionaram, na realidade, a realização deste evento. Muito nos felicita estarmos diante hoje de futuros profissionais ou de profissionais já no nosso dia a dia, ao qual estão comprometidos com uma causa, que é especificamente o desenvolver uma determinada sociedade, o desenvolver uma determinada nação, mas ao mesmo tempo sem largar de mão a preocupação existencial com ações contidas ao meio ambiente e com as suas relações congêneres. Nós estamos diante de um evento de extrema importância para a reflexão que o causa. Na realidade, este evento ele não morre em si mesmo, muito pelo contrário. Ele será fruto de ações existenciais que aqui serão acordadas, que aqui serão tangenciadas, que serão frutos de trabalho em âmbito acadêmico, através de trabalho de conclusão de curso, projetos de extensões ou ainda pesquisas que serão aplicadas diretamente ao bem-estar, ao convívio da nossa sociedade. Então, muito nos felicita hoje estarmos aqui representando duas entidades, uma universidade como professor da casa, da área tecnológica, e naturalmente ver o grande apelo e a grande presença dos nossos acadêmicos das áreas tecnológicas das mais diversas, ao qual nós temos a obrigação plena por nossa profissão, de natureza de profissão, o desenvolvimento da nação. E o desenvolvimento da nação hoje passa explicitamente pelo também o apelo ou o pré-requisito ambiental. Nos deixa muito confortável, na verdade, hoje como professores, como docentes, identificarmos essa preocupação dos nossos futuros profissionais e também é extremamente confortável como técnico, como profissional, na verdade, encontrar também colegas de atuação com a mesma preocupação. Então, em nome do prefeito Olavo Falquete, que também por compromisso de agenda não pôde estar aqui presente, deixamos um forte abraço a todos e que tenhamos hoje um momento ímpar de discussão e uma grande noite de trabalhos. Muito obrigado. Boa noite a todos. Como o Silvio não pode se convidar, faz favor, Silvio. Professor Silvio, nosso inspetor regional do CREA, também importante nessa mesa. E aqui tu sabe que foi por ordem hierárquica que quem falou mais importante, não menos importante, agora o menos importante. E para garantir, eu estava ao lado de 2 professores, agora ao lado de 3, eu me preferi escrever alguma coisa, até para ser mais objetivos. Permitam os presentes. Apenas relembrando a todos, o Dia Mundial do Meio Ambiente é celebrado neste dia 5 de junho, que foi criado pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 15 de dezembro de 1972, em Estocolmo, na Suécia. E o tema principal naquela época era o ambiente humano. Hoje, dia 5, um dia especial e oportuno, Silvio, para se fazer justamente realizar o 2º seminário do meio ambiente nesta universidade. Mas, meus amigos presentes, esperemos que as reflexões aqui sugeridas, que vão ser muitas, vamos ter palestrantes, Marcelo, o Afonso, os dois, o engenheiro Marcelo, o Afonso, o Fernando Botega mais tarde, o promotor Sam. Então, que as reflexões que aqui surjam neste dia se estendam pelos próximos 366 dias do ano bissexto e 365 dias dos anos convencionais.
porque não basta simplesmente, somente neste dia 5, refletirmos sobre o meio ambiente. Se cada um, é uma frase que eu escutei há pouco tempo, se cada um, não é só para a prefeitura não, Ismael, mas se cada um limpar a frente da sua casa, a rua fica limpa. Então, que cada um faça a sua parte, independente de sua profissão ou de sua atuação na sociedade. E tem um provérbio indígena que diz o seguinte, muitos já devem conhecer: só quando a última árvore for derrubada, o último peixe for morto e o último rio for poluído, é que o homem branco perceberá que não pode comer dinheiro. Não somente como diretor regional do nosso Conselho de Engenharia e Agronomia, CREA, mas também como cidadão, desejo parabenizar e agradecer aos organizadores e a todos que apoiaram esse seminário e desejar sucesso a todos. Obrigado. Neste momento se desfaz a mesa e quero fazer mais um agradecimento às pessoas aqui presentes, né? Ao Rodrigo Altoff, ex-prefeito de Tubarão, coordenador de arquitetura, ao Márcio Ronck, responsável pela parte ambiental da FUBRA, né? Sócio ambiental, né, Márcio? E as demais pessoas que chegaram aqui, autoridades, né? E então agora eu vou pedir a mesa, né, que se desfaça. Eu vou convidar a primeira palestra da noite, né, que ele representa a AGR Tubarão, é o senhor Afonso Eliseu Furguest. Ele possui 67 anos de idade, é formado em administração com especialização e vasta experiência na área de gestão. Atuou como profissional na rede ferroviária federal, Alcoa Alumínios S.A., Governo do Estado, Prefeitura Municipal de Tubarão, Fundasa, e ocupou o cargo de diretor do SEBRAE, Fiesc e ACID. Atualmente ocupa o cargo de superintendente geral da Agência Reguladora de Saneamento de Tubarão. Então, eu sei que o tempo é pequeno para o senhor Afonso, mas ele irá fazer uma explanação de aproximadamente 20 minutos. Em seguida, o André da Silva vai fazer uma explanação de apresentação de aproximadamente 20 minutos. E depois teremos um espaço, aí, em torno de 20 minutos, também para perguntas, né, que o público estiver interessado. Então, eu vou deixar a palavra aqui com o seu Afonso. Palmas para ele. Está aqui colaborando com a gente. Boa noite. Exiguidade do tempo, lógico, influencia. Mas, como é um dia muito especial, um Dia Internacional do Meio Ambiente, e é o que nós vamos conversar, o Marcelo, mais o André, nós vamos voltar e procurar falar, vai ficar mais uma exposição de experiências que a gente teve quando a gente começou a trabalhar, quando nós começamos a trabalhar em 2005, com primeiro a Fundasa, depois o problema de água e esgoto, e agora no PSB, que é o Plano de Saneamento Básico do Tubarão, envolvendo as duas outras partes, que é resíduo sólido e pluvial. A agência reguladora, ela é uma figura nova nos conceitos de gestão, principalmente desses ambientes. No Brasil, só para vocês terem ideia, nós temos 21 agências reguladoras de saneamento. E dessas 21, 8 são municipais. Então, vocês veem como isso aí ainda está carecendo de a própria afirmação das agências reguladoras. Agora, também a gente escuta muito mesmo, que se nós tivéssemos a regulagem já há 100 anos atrás, a situação no Brasil, nessa área de saneamento, estaria totalmente modificada. Nós temos, desde o Brasil colônia até a vinda da lei 11.445, 7 fases. E justamente são as 7 fases
do saneamento no Brasil. Em 1723 nós tivemos a primeira ação em saneamento, a primeira ação em serventia de água, que foi os Arcos da Lapa. Isso é Brasil Colônia, essa é a primeira fase. Eu vou passar rapidamente, porque senão nós vamos perder o tempo necessário. A segunda fase foi no Brasil Império, começou em 1808, e mais ou menos em 1820 começaram a ter as primeiras ações também em saneamento voltado para a domesticidade. O que nós estamos vendo ali? Escravos com pipas e recipientes não muito apropriados, iam lá, colhiam as águas servidas, os dejetos domésticos e jogavam no mar. Estão ali jogando no mar. Isso foi uma das características de 1820. Depois nós tivemos, em 1875 também, o primeiro sistema de água em São Paulo, o sistema Cantareira, que já começou a trazer água para jogar na população. Também, dentro ainda antes de 1903, as águas, a palavra chafariz, a gente pensa que é a água brotando porque é bonito. Não, no Brasil o imperador colocou os chafarizes para justamente fazer a serventia de água para a população. E em 1903 nós começamos na terceira fase, que foi a fase do impaludismo, a fase das doenças que apareceram. Aí destacou-se nesse período de 1903 até 1925, mais ou menos 30, nós tivemos 3 pessoas que caracterizaram o sanitarismo no Brasil: Emílio Ribas, Oswaldo Cruz e Saturnino de Brito. Saturnino de Brito tem uma participação muito importante aqui na cidade de Tubarão. Quem fez o projeto da estação de tratamento de águas em Tubarão foi Saturnino de Brito, em 1949. O filho dele inaugurou em 1951 a estação de tratamento de água em Tubarão. Então é para vocês verem que isso aí vem desde o tempo do Império. Tubarão está caracterizado. A quarta fase foi a fase getulista, onde, por exemplo, começou talvez o maior problema de saneamento no Brasil, o êxodo rural, ou seja, o inchamento das cidades. Aí foi o problema que hoje é o maior problema que nós enfrentamos. Getúlio teve uma participação muito efetiva, porque todas as capitais brasileiras, elas tinham tratamento da água e ao menos a coleta, não o tratamento do esgoto. Foi nesse período aí que começou. Nós temos a quinta fase, que é a fase da década de 50, onde apareceu Juscelino Kubitschek, foi criado o Banco Interamericano de Desenvolvimento e começaram a ser criadas as primeiras empresas de economia mista voltadas para agirem e interferirem no processo de saneamento. Foi aí que começou mesmo a ter uma preocupação mais efetiva. A sexta fase, 1970, a fase planasiana. É a fase onde foi criado um banco que poderia gerar fundos através do sistema do FGTS, foi criado o BNH e criado as empresas estatais planasianas, que foram Sabesp, Casan, Corsan, Sanepar e todas essas outras. Aí sim teve uma alavancagem muito importante, principalmente no tratamento da água, mas ainda a captação e o tratamento e afastamento do esgoto cloacal ou as águas servidas ainda bem complexado, que até hoje é bem complexo. E nós, então, a sétima fase, que é a situação atual, que foi com a vinda da Lei 11.445, que começou a registrar os marcos regulatórios da ação de saneamento no Brasil. Bom, dizem que, então, o começo da sustentabilidade nesse aspecto de saneamento começou com a vinda da Lei 11.445, que foi em dezembro de 2007, e temos 5 anos e meio da lei mais importante em saneamento no Brasil. Bom, com isso aí, um problema muito sério porque ela começou a vislumbrar que deveria que
olhar a parte do esgotamento sanitário, deveria acompanhar a parte dos resíduos sólidos, a pluvial e a água. Então, essas quatro ações em cima foi que deu essa... Mas nós temos um problema esse aí. Não adianta falar de governo, não adianta dizer que foi o governo atual, o governo... Não, nos últimos 50 anos nós tivemos um problema muito sério. Há 2 anos e meio atrás foi feito um estudo em Brasília, foi pessoas do antigo Ministério do Interior e pessoas ligadas, sanitaristas e também economistas e tudo, para ver o que nós tínhamos que investir em saneamento para resolver o problema ou criar uma universalização mais próxima até o ano 2030. Faltam 17 anos. Valor 450 bilhões de reais. Dividir 17 por 450, 27 bilhões de reais por ano. Esse é o problema do saneamento do Brasil, mas só de água e tratamento de esgoto sanitário. Só. Eu não estou falando, e não existe aí valores definidos para o saneamento pluviométrico e para o resíduo sólido. Dizem os técnicos que o problema mais fácil de ser resolvido é o resíduo sólido. Ou seja, ele começa a dar resultado e porque ninguém consegue conviver com lixo. Então nós estamos falando de saneamento, vocês estão notando o que é que a gente está. Nós estamos falando do quê? Nós estamos falando de sustentabilidade. Saneamento não é mais nada do que o aumento do índice de desenvolvimento humano, ou seja, qualidade de vida. Só qualidade de vida. Mas essa qualidade de vida universalizada, ela vai influenciar em mortalidade, morbidade, vida melhor, lazer melhor e até as condições de a pessoa ter o prazer de viver. Bom, só para vocês terem um conhecimento, o brasileiro hoje, ele, em média, ele gasta 159 litros de água por dia. Essa é a média. Mas nós temos uma perda acumulada também de entre 47% e 51%. Ou seja, para o brasileiro usar 159 litros de água, tem que ser 320 litros produzido. O resto é perda. Temos que trabalhar em cima disso. Nós temos grandes desafios que são os grandes desafios hoje do saneamento. Acho que faltou ali. Qual é? Por exemplo, o atendimento na área rural é um dos desafios constatados. Conflito no uso de ocupação do solo maior. Tratamento dos esgotos e combate às perdas. Esse é o grande desafio. E as conclusões que se chega a partir disso que a gente apresentou para vocês de uma precariedade na situação geral de saneamento, tanto rural como urbano. Crescimento urbano sem crescimento no saneamento. Desequilíbrio. Esse é o grande problema. Soluções: planejamento, gestão, regulação, recursos, objetivos definidos para se aproximar do que se conseguiu, o que a universalização. Isso é a situação atual do saneamento no Brasil. A regulagem, hoje, ela é um dos fatores mais importantes que existe no saneamento. Por quê? A Constituição Federal, ela mesma diz, planejamento e regulação são funções intransferíveis do poder público em virtude do artigo 175 da Constituição Federal. A prestação de serviços é função delegável, desde que submetida aos preceitos do planejamento e da regulação. Por isso que uma agência reguladora hoje está aqui falando com vocês. Bom, alternativas institucionais aplicáveis no saneamento. Todo o problema, mas vou voltar para a água e esgoto.
autarquia municipal, o SAMAI, que é uma companhia municipal, uma empresa pública municipal. A parceria público-privada, que são as PPPs, que também só existem essas quatro possibilidades de se fazer gestão e saneamento. O contrato-programa, por exemplo, um contrato de uma cidade com a Casan, que a titularidade é da cidade. E a concorrência pública para concessão, menor preço entre empresas privadas. As empresas públicas também podem participar, aquelas que têm no seu estatuto a condição de ser empresas participantes de consórcio. Podem participar também. O regulador é o quê? Ele é o árbitro da concessão. Ele interage dentro do sistema, fazendo que se respeite o usuário, se respeite a concessionária e se respeite a titularidade, no caso do Tubarão, município. Então, o controle tarifário e a universalização é aquilo que o município quer. Dos usuários é a modicidade tarifária e a qualidade dos serviços. Embora a Lei 11.445 fala mais em uma série de coisas, mas eles estão interagidos na modicidade tarifária e na qualidade do serviço. Desculpe a minha vista. No caso, por exemplo, da concessionária, remuneração adequada, cumprimento das metas contratuais e regras claras e estáveis. Isso aí o quê? Isso aí a agência reguladora tem que fazer o trabalho e coordenar isso aí para o quê? Para ver o equilíbrio. Esta é a função da regulagem. Por isso que quem tem regulagem adequada e, logicamente, séria, está conseguindo sucesso. O case Tubarão, nós tratamos, era sonho nosso que nós tivéssemos uma SAMAI aqui em Tubarão, em 2006, mais ou menos, quando a gente começou, mas nós fomos atrás dessa possibilidade. Estivemos em Brasília diversas vezes, participamos de seminários, mas acontece um problema. O nosso PMAI, que foi o nosso Plano Municipal de Água e Esgoto, ele apontava para investimentos para resolver o problema, ou a universalização de água e esgoto, em 240 milhões de reais.